Olá, boa noite. Hoje é 7/11/2023. Eu estou aqui novamente para fazer o vídeo para você com o tema O Evangelho de Jesus Cristo falando, parte 185. Então, toda vez que você lê essas escrituras sagradas, você está se tornando de Deus e está sendo de Deus, e você está adorando a Deus em ouvir a palavra, em ler, você está adorando a Deus. Você acredita? Você pensa que quando você escuta a palavra ou você lê na sua casa, ou quando você escuta uma pregação na internet, nas redes sociais, você pensa que é simplesmente ouvir, não. É uma adoração. O seu espírito, queira ou não queira, está sendo alimentado de alguma maneira e você está sendo de Deus. Jesus diz que quem é de Deus escuta as palavras de Deus, ou lê ou obedece. Então você está sendo de Deus e essa bênção de você ouvir a palavra de Deus vai chegar até você mais ainda e chegará até a sua família. Seja sincero, você não quer ou não quer que os seus filhos sejam sarados, o seu pai, sua mãe, seus irmãos, os seus inimigos? Você não quer ou não quer os seus inimigos curados e libertos, servindo a Deus e passando a ser seu amigo? Não incha um mais amigo assim, de não desejar o mal, de não querer ser o mal. Isso pode acontecer, homem ou mulher de Deus, ou jovem, ou idoso. Isso pode acontecer. Você sabe que tem pessoas que passam a odiar umas aos outros, passam a detestar, passam a querer ver o mal, a querer arruinar umas às outras, simplesmente por o fato de não ir com a cara da pessoa, simplesmente por o fato de não gostar do que a pessoa faz, do que a pessoa gosta de fazer. Nós sabemos disso. Nós sabemos que cada ser humano individual, tem pessoas que não vai com a cara da pessoa, tem pessoa que não gosta da família da pessoa, tem pessoa que não gosta do que a pessoa faz, do jeito que a pessoa veste. Nós sabemos, então, através de você é, crer em Deus e em Jesus Cristo, através de você adorar Ele, reverenciar Ele, sem dúvida nenhuma, Deus vai fazer com que os seus inimigos se tornem seus amigos, ou não lhe faça mal. Quero mostrar para você aqui em Marcos 5, versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Então o que acontece? Tinha uma mulher, o que estava acontecendo naquele tempo? Tinha uma mulher que há 12 anos ela padecia de um fluxo de sangue. O que é um fluxo de sangue? Uma hemorragia na parte íntima dela. Então todo dia aquele sangue descia da parte íntima daquela mulher. Todo dia o sangue descia, todo dia, e ela tinha aquele cômodo. Você que é mulher, você sabe que há o costume da mulher. Algumas mulheres são 7 dias, outras são 5, outras são 4, outras são 6 dias. E você sabe que tem um costume normal. É ruim ainda para a mulher. Imagine 12 anos, todo dia a mulher tendo, tendo um fluxo de sangue saindo da parte íntima dela. Você acha que era ruim? Com certeza era algo muito ruim. Veja o que foi que ela fez. Quando ela ouviu falar que Jesus estava curando, sarando e libertando, ela foi até Jesus. E que havia padecido muito com muitos médicos, despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes ainda pior. Então ela tinha o que ela tinha, o dinheiro que ela tinha, as coisas que ela tinha, ela estava ali investindo com os médicos e não estava adiantando nada. Entendo, os médicos e os doutores são pessoas que nós devemos sim buscar eles e se consultar e ir atrás deles se nós estivermos com algum problema. Não podemos descartar os médicos nem os doutores, porque Deus usa os médicos e os doutores, Deus usa a medicina, sim. Então tem casos que Deus usa o doutores, médicos, para operar alguém, para fazer algo na vida de alguém. Por exemplo, um dentista. Um dentista, você sabe que se você orar, se você tiver um dente furado, dente ali ruim, se você orar, Deus ele não vai tirar aquele dente ruim e colocar outro. Você sabe que vai ser preciso você ir até determinado doutor para poder arrancar o seu dente. Então, a medicina é muito importante para o ser humano. Doutores, médicos. Nesse caso aqui, os médicos não conseguiram ali resolver a situação da mulher. Então, ela foi até Jesus. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Então, quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi até ele. Ela ouviu falar que Jesus estava curando, dando vista aos cegos, fazendo os mudos falar, os surdos ouvirem, os coxos se levantar, os paralíticos se levantar. Então, quando ela ouviu falar que ele fez um paralítico se levantar, um cego enxergar, um mudo a falar, um surdo a ouvir, então ela disse, então ele vai resolver a minha situação, o meu problema. E ela creu e foi até ele.
Então, se todo mundo que tem um vício, se todo mundo que tem uma doença, uma dor, uma enfermidade, um problema, uma situação para resolver, seja em si, seja na família, fosse até Jesus, você acha que Jesus resolveria? Deus resolveria? Resolveria? Sim, Deus resolveria, Deus resolve, mas também tem que ter o nosso esforço, a nossa dedicação de ir até Jesus, de se envolver com as coisas de Deus, com Jesus, de se reunir com pessoas do mesmo propósito para conseguir a cura divina ou a libertação divina. É errado? Não. Acontece, existe, existe. Então, o que eu quero dizer para você nisso? A mulher foi até Jesus, ela quis ser curada, porque dizia, se tão somente tocar na sua vestimenta, sararei. Então ela dizia isso, que se ela tocasse somente nas vestes dele, ela ia sarar. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Então a Bíblia nos declara que era uma fonte de sangue, porque todo dia saiu o sangue da parte íntima daquela mulher. Ou coisa ruim que deveria ser, viu? Que era para ela. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Jesus disse assim, quem tocou nas minhas vestes? Sabe que ela chegou por detrás, ela disse, eu vou até ele, vou tocar somente na orla da veste dele, da vestimenta dele, e eu sararei. Ela cria, ela tinha fé que se tocar somente na orla da veste de Jesus, ela seria sarada. E ela fez isso. E quando ela tocou, Jesus viu que a virtude dele de cura saiu dele. Então ele perguntou, quem me tocou? E você às vezes toca em Jesus e não sabe. Às vezes você está orando por você, pela sua família, pelas pessoas, e Jesus vai começa a agir na sua vida, começa a agir na vida do seu próximo. Às vezes você pede a Jesus para poder usar as pessoas, para avivar a obra de Deus. Todo crente pentecostal, quase todos os crentes, eles dizem assim, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Aí Deus começa a dar sinal e você vai ficar com raiva, chateado. Fulano só vai dizendo que Deus vai, dias melhores virão, que Deus vai fazer o avivamento, só vai dando glória a Deus, aleluia, louvando a Deus, dando glória a Deus, chamando para evangelizar, chamando para visitar o povo. Quando você vai ver, é Deus avivando a obra dele no meio dos anos. E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e diz, quem me tocou? Então os discípulos disseram, Senhor, a multidão está te apertando. E o Senhor pergunta, quem te tocou? É muita gente. Quem poderá ter tocado no Senhor? Nós não sabemos quem, em outras palavras, né? E ele olhando em redor para ver a que isso fizera, então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. A mulher disse, Senhor, foi eu que toquei no Senhor. O Senhor estava com esse problema do fluxo de sangue, dessa hemorragia. Eu ouvi falar do Senhor e eu disse que eu ia chegar por detrás do Senhor e ia tocar só na sua veste porque eu ia sarar. Eu cria que se eu tocasse na sua veste eu seria sarado. E eu fiz isso e foi eu que toquei no Senhor e saiu a virtude do Senhor e eu estou curado. Então ela falou tudo para Jesus. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Entendeu? Então a tua fé te salvou. Então você às vezes está com uma fé. Às vezes, entenda. Todo ser humano, todo mundo tem um desejo de ir para uma igreja, de ouvir uma palavra, de ouvir uma oração, de ouvir um conselho. Todo mundo quer ouvir uma revelação de Deus para a sua vida. Para ser logo sincero para você, tem pessoas que quer ser crente, quer ser evangélico, quer abandonar o mundo, quer pegar a Bíblia, quer ler, quer ir para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, quer comprar um vestidão, quer comprar uma roupa manga comprida, quer comprar ali uma calça social, um sapatozinho social e quer ir para a igreja, para ser sincero para você. Todo mundo tem esse desejo no coração de querer ser o quê? De querer ser um seguidor de Jesus Cristo, de querer ler a Bíblia, de querer ali estar envolvida. Às vezes a pessoa assiste vídeos e vê as pessoas glorificando a Deus na igreja, vê as pessoas dando glória a Deus, aleluia, pregando a palavra, louvando, louvores, e a pessoa sente aquele desejo, sente no coração. Vou explicar para você. Isso é o Espírito Santo, que está querendo lhe convencendo a você ir. Às vezes você pode estar bebendo, às vezes você pode estar na vida que você está, mas quando você sente a vontade de ir,
Quando você se emociona, é o Espírito Santo lhe chamando. Deus abençoe você e sua família.